أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Estimados irmãos, nós falamos na aula passada relacionado ao procedimento quando estivermos diante de uma situação em que um indivíduo flagra, não é, a sua esposa e não tiver testemunhas para o ato e quais são os procedimentos que o Sharia leva em consideração caso ele queira dar andamento com este processo, na questão da acusação e a posterior haver uma separação. E depois, neste versículo ou na lição de hoje, vamos falar acerca do incidente que Allah mencionou no Corão, que teve a ver com uma acusação grave à mãe dos crentes, Aisha radiyallahu anha. A ligação, nós sabemos que os versículos do Corão estão interligados. Um versículo está interligado com outro. A ligação desses versículos com os anteriores, os versículos que vamos fazer hoje com os anteriores, é antes a menção de uma pena pela acusação, pela difamação, por aí em diante, e temos um caso prático em que houve essa acusação e a posterior foi aplicada a pena que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou. Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui um incidente relacionado à acusação, conforme este versículo, versículo 11. Allah diz: Inna alladhina ja'u bil ifki usbatum minkum. Na verdade, aqueles que inventaram a calúnia contra a Aisha radiyallahu anha é um grupo de hipócritas dentre vós. La tahsabuhu sharran lakum. Não pensem que isso é mau para vós. Este incidente, esta invenção, não pensem que isso é mau para vós. Bal huwa khayrun lakum. Mas isso é bom para vós por causa daquilo que vai ser o resultado. Likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm. Cada um dentre eles terá a consequência do pecado ou daquilo que ele adquiriu, do pecado que ele adquiriu. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E aquele que adquiriu, aquele que orquestrou, aquele que desempenhou o maior papel neste incidente terá um castigo enorme. Antes de avançarmos com mais versículos, é importante nós entendermos o motivo de revelação destes versículos. Conforme dissemos, alguns versículos do Corão têm um motivo pelo qual foi revelado. Houve algo que aconteceu e o Corão foi revelado. Ou alguém questionou e a posterior Allah subhanahu wa ta'ala revelou versículos do Corão. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando pretendia sair para qualquer expedição, qualquer ghazwa, para jihad, ele levava sempre as suas esposas, que acompanhava, que servia o profeta sallallahu alaihi wasallam. Nas viagens o profeta sallallahu alaihi wasallam levava alguma das suas esposas, uma esposa. Antes ele fazia um sorteio, o nome que aparecesse, o profeta sallallahu alaihi wasallam levava junto. Na batalha de Bani Mustaliq, ou outro nome, Muraisi, Ghazwatul Muraisi, Muraisi ou Bani Mustaliq, os dois referem-se ao mesmo incidente que teve lugar no 6º ano Hijri. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam saiu para essa expedição e no regresso pararam num certo lugar para descansar. Era noite e cada um foi preencher as suas necessidades biológicas e de repente, no meio da noite,
houve um anúncio que a caravana tinha que partir. Houve um anúncio e a caravana partiu. Aisha radiallahu anha havia saído também para preencher as suas necessidades. E lá onde ela foi, o seu colar rebentou. Então ela ficou à procura do colar e quando voltou para o lugar onde estava a caravana, encontrou que a caravana havia ido embora. Portanto, as pessoas não se aperceberam que Aisha radiallahu anha não estava, não é? Porque ficavam naquelas carroças, haviam aquelas carroças em que colocavam por cima do animal, as pessoas quando a caravana parasse, tiravam e quando fosse para arrancar, colocavam outra vez. Estamos a falar quando fossem rainha, a caravana não estava rainha, estavam pessoas, não é, de um status alto. Portanto, Aisha radiallahu anha estava numa dessas carroças. Quando parou, tiraram. Quando a caravana quis avançar, colocaram aquela carroça, aquela parte de cima do animal. Não se aperceberam que Aisha não estava lá, porque o hadith menciona que Aisha era pequena, não é? E não se aperceberam da ausência dela, porque as pessoas carregavam e pensavam que ela está lá. Portanto, Aisha saiu, quando volta para o lugar, depara que a caravana já havia partido e ela ficou naquele lugar ciente de que o profeta sallallahu alaihi wasallam enviaria pessoas para aquele lugar se sentisse a ausência de Aisha radiallahu anha. Então Aisha ficou lá e o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha o hábito de deixar sempre alguém atrás que tinha a responsabilidade de recolher tudo que caísse ou que fosse esquecido. Ele tinha que recolher para trazer para o exército ou para a caravana, o que fosse. Desta vez não foi exceção. O profeta sallallahu alaihi wasallam deixou Safwan ibn Mu'attal. Safwan ibn Mu'attal vinha por trás, chegou naquele lugar, viu que estava alguém e se aproximou, viu que era Aisha radiallahu anha. E ele disse: Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. O hadith diz, viu que era Aisha e reconheceu que era Aisha. Então, o que ele fez? Fez Aisha subir no animal e ele ia puxando o animal pela frente até entrar em Medina. Abdullah bin Ubay bin Salul, que era o líder dos hipócritas, reconhecido, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, ele começou a inventar e caluniar, falar que Aisha radiallahu anha cometeu adultério. Ficou lá para trás, cometeu adultério, não é? Com Safwan bin Mu'attal. Ficou e cometeu adultério. Este rumor começou a circular em Medina. Chegou nos ouvidos do profeta sallallahu alaihi wasallam. As pessoas já falavam. Aisha radiallahu anha, quando voltou dessa viagem, não estava a sentir muito bem, portanto não saía muito, não sabia o que estava a acontecer e as pessoas falavam. Depois de um tempo, num belo dia, ela sai para preencher as suas necessidades fora, porque não tinham casa de banho como temos hoje, iam para um sítio distante e lá preenchiam as suas necessidades e voltavam, e pediu que fosse acompanhada por alguém, uma pessoa conhecida, e foi com mãe de Mistah. Então essa senhora, caminhando com Aisha, escorregou, tropeçou. O hadith menciona que o seu vestuário enrolou na sua perna e ela caiu. Quando cai, ela diz: Taisa Mistah, não é? Que Mistah seja arruinado. Mistah é filho dela. Então ela está a fazer o bad-dua, uma prece contra o seu próprio filho. Aisha diz: como é que você está a falar essas palavras? Você não sabe, Mistah é um grande companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam, um sahabi que presenciou Badr. Quem presenciou Badr era elite no Islã. Elite. Podemos falar os generais hoje. Os generais que têm uma posição, quando alguém tem problema, tem o general dele que ele confia. Generais. Portanto, quem esteve no Badr tinha essa posição. Você não sabe, o Mistah esteve no Badr. Por que você está a falar isso de Mistah? Então ela diz: você não sabe o que Mistah está a falar? Nesta calúnia, nesta difamação,
que Abdullah bin Ubay bin Salul orquestrou, alguns muçulmanos caíram nisso também e começaram também a relatar. Um deles era Mistah, outro era Hassan e dentre as mulheres Hamna. Falavam, não é, daquilo que os hipócritas estavam a acusar a Aisha radiallahu anha. Então ela diz: você não sabe o que o Mistah, meu filho, está a falar? Então relatou o incidente que estão a falar que tu cometeste adultério naquela viagem. Se passavam dias, muitos dias. Ela não sabia o que as pessoas estavam a falar. Ela não sabia. Então ela diz, depois ela voltou para casa, a doença piorou, e ela diz: eu notei uma certa diferença no profeta sallallahu alaihi wasallam, porque eu estava doente, o profeta vinha, procurava saber como eu estava, e não tinha aquele afeto que antes tinha. Eu notei essa diferença, mas provavelmente poderia ser porque eu estava um pouco incomodada, então o profeta sallallahu alaihi wasallam não quis me perturbar, mas eu notei essa diferença. Então ela, quando volta para casa, ela pede o profeta sallallahu alaihi wasallam para ir para a casa dos pais. Quer ir para a casa dos pais. Então o profeta autorizou que ela fosse para a casa dos pais. Ela chegou à casa dos pais, relatou daquilo que ela ouviu. Os pais confirmaram que de facto é o rumor que está a acontecer. Os pais não foram lá. Ela foi para a casa dos pais, pediu para ir para a casa dos pais. Os pais confirmaram que de facto é o que está a acontecer. Ela chorou tanto. Hadith diz, ela ficou a noite toda a chorar. Um incidente que já estava a circular há semanas. Ela não sabia, ficou a saber naquele momento. Então ela foi para a casa dos pais e chorou tanto. A mãe ia consolando: se você é inocente, se você não fez isso, Allah vai revelar versículos do Coran para falar da tua inocência. Mas isso não acalmou, continuou a chorar. Depois ela pediu para voltar para sua casa. No dia seguinte ela voltou para sua casa e os pais também foram para a casa de Aisha radiallahu anha, acompanharam. Quem eram os pais? Era Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Então, quando chega a casa, Aisha ainda estava a chorar, continua a chorar. Depois o profeta sallallahu alaihi wasallam veio e estavam lá todos sentados. O profeta sallallahu alaihi wasallam proferiu um sermão e disse para Aisha: Aisha, isto é o que está a acontecer, esta é a mensagem que nos chega daquilo que você cometeu. Se efetivamente isso aconteceu, peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Pode ter sido algo que tenha acontecido, deslizou, portanto peça perdão a Allah subhanahu wa ta'ala daquilo que você fez. Aisha radiallahu anha diz: os olhos estavam cheios de lágrimas, mas quando o profeta sallallahu alaihi wasallam falou essas palavras, as lágrimas secaram. Então ela pediu que o pai Abu Bakr Siddiq respondesse por ela. Abu Bakr Siddiq disse: eu não tenho nada a dizer. Pediu à mãe que respondesse por ela. A mãe disse: eu também não tenho nada a dizer. Então Aisha radiallahu anha disse: eu sei que vocês ficaram a ouvir, não é, essa calúnia e difamação, não é, até que esta informação sentou nos vossos corações. Então, se eu disser que eu sou inocente, isso pode não ser levado em consideração, pode não acreditar. E se eu disser que eu efetivamente pratiquei isso, enquanto não pratiquei, vocês podem acreditar. Portanto, não cabe a mim nada mais senão tomar o passo que o pai de Yusuf alayhi salam tomou, proferir as mesmas palavras que o pai de Yusuf alayhi salam, Nabi Yaqub, tomou quando recebeu a informação dos filhos relacionado ao desaparecimento do filho Yusuf alayhi salam. Ele diz: fasabrun jamil, eu vou ser paciente, vou exercer uma excelente paciência, portanto eu não irei falar mais nada senão isso. Allah subhanahu wa ta'ala irá livrar, irá mencionar acerca da minha inocência. Aisha radiallahu anha diz: depois disso ela separou-se deles e foi deitar-se na cama dela. O profeta sallallahu alaihi wasallam entrou num estado, o estado que normalmente entrava quando algum versículo estivesse a ser revelado. O profeta sallallahu alaihi wasallam começou a transpirar. Quando ele recebeu essa revelação, ele transpirava pelo peso da revelação.
O profeta sallam começou a transpirar e depois de um tempo o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Abshiri ya Aisha, amma Allah faqad abra'ak. O Aisha, receba a boa nova, quanto Allah subhanahu wa ta'ala, ele livrou-te. Allah subhanahu wa ta'ala livrou-te daquilo que as pessoas estão a mencionar. Então, quem estava envolvido neste incidente, estava lá o Mistah, dentre os muçulmanos, Hassan, assim como Hamna. Mistah era uma pessoa muito pobre, que era ajudado por Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu era quem ajudava Mistah. Tinha uma mesada sempre e ele ajudava. Então Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu disse que eu vou deixar de ajudar esta pessoa pela calúnia que ele fez quanto a minha filha. Nós iremos passar aqui mais adiante. Allah subhanahu wa ta'ala revelou outro versículo do Corão, chamando a atenção a Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, por ele querer deixar de ajudar por causa da calúnia que esse indivíduo fez para a sua filha, que brevemente iremos passar para este incidente. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala revelou estes versículos e a pena foi aplicada para aqueles conforme os versículos aqui que vamos mencionar. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum. Na verdade, aqueles que inventaram a calúnia é um grupo de hipócritas dentre vós. La tahsabuhu sharra lakum. Não pensem que isso é mau para vós. Bal huwa khairu lakum. Quer dizer, o incidente não é mau, é bom, porque bal huwa khairu lakum. Vai ficar claro aqui. Likulli imri'in maktasaba min al-ithm. Cada um terá a consequência, o castigo do pecado que ele adquiriu. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ. E aquele que tomou maior parte, aquele que desempenhou o papel principal nesta acusação, ele terá um enorme castigo. Aisha radiyallahu anha diz: eu sabia que Allah subhanahu wa ta'ala iria revelar a minha inocência, mas eu pensei que Allah iria revelar isso na forma de um sonho. O profeta sallallahu alaihi wasallam, porque os profetas recebem o sonho dos profetas, é uma revelação também. Pensei que poderia ser uma coisa dessa, mas Allah subhanahu wa ta'ala honrou-me de tal forma com a revelação de versículos do Corão que serão recitados até o Qiyamah. Allah honrou-me, e não foi só um versículo. Allah revelou do versículo 11 até 20 de Surat An-Nur, a falar da inocência, da pureza de Aisha radiyallahu anha. Portanto, ela sentia-se orgulhosa com esta revelação. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala livrou-a daquilo que os hipócritas acusavam. Allah diz em seguida: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. Por quê? Quando ouviram acerca disso, porque os crentes e as crentes não pensaram da sua gente, não pensaram o bem da sua gente? Por quê? وقالوا هذا إفك مبين. Por que não disseram que isso é uma clara calúnia? Por que não disseram isso? Porque logo foram para o negativo, quando sabem aqui o princípio de acusação. Qual é o princípio da acusação? Para poder acusar. 4 testemunhas. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. Por que não trouxeram 4 testemunhas? Por que não apresentaram 4 testemunhas? فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Uma vez que não trouxeram as testemunhas, esses perante Allah subhanahu wa ta'ala é que são os grandes mentirosos. Só aqui, até aqui, nós podemos imaginar as consequências de você caluniar. Hoje não temos revelação. Hoje não há revelação. Você acusa alguém, Allah não vai revelar mais Corão para ninguém para inocentar alguém. Você vai acusar alguém, vai difamar alguém, as pessoas vão todas pensar mal deste indivíduo. É verdade que o mau pensamento, se é uma razão válida, também leva ao pecado, mas você foi o motivo disso. Foi o motivo. Dá-se um exemplo, né? Alguém
que fale mal de alguém, de uma outra pessoa, e depois venha pedir desculpa. Um incidente, uma história que é relatada, a pessoa disse, deu uma almofada de penas, disse, vai para um lugar alto e espalhe essas penas. Então, ele espalhou, depois diz, volta a recolher as penas. Ele disse, não tem como fazer isso. Como é que eu vou recolher? Já dispersou, tudo dispersou-se. Como é que eu vou recolher? Esse é o exemplo quando você difama alguém, quando você fala mal de alguém. As pessoas ficaram com aquela informação, por mais que você já não esteja lá. Você, por mais que queira retificar isso, mas não tem como você retificar, a mesma coisa acontece. Você, ao difamar alguém, primeiro, as consequências da calúnia, muita gente virá no dia de Qiyama como pobre, né? Virão pobres. Quantas eram pessoas que faziam salah, pessoas que estavam no masjid, pessoas que faziam bem, várias boas ações, mas essas ações serão tiradas deste mesmo piedoso, entre aspas, e serão dadas àquelas pessoas que caluniaram, quem falou mal. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, tadruna man al-muflis, vocês conhecem que eu falei, al-muflis min ummati man yati yawm al-qiyamah bi hasanat, aquelas pessoas que virão no dia de Qiyamah com muitas boas ações, mas acontece shata mahada, qadhafa hada, safaka mahada, akala malahada, este bateu outra pessoa, insultou outra pessoa, caluniou outra pessoa, e assim sucessivamente, será tirada boas ações em proporção à calúnia, à difamação, ao maltrato, tudo por aí em diante. Em proporção a isso, as tuas boas ações serão dadas àquela pessoa. Mas, se as tuas ações acabarem, essa pessoa será lançada ao fogo do inferno. Incidente, Allah subhanahu wa ta'ala usa ainda palavras mais severas mais adiante, que inshallah nós iremos abordar, mas fica aqui a ilação, a gravidade de você acusar alguém, deixar má percepção, mau pensamento de alguém noutras pessoas, existem consequências. Não te diz respeito, não abra a boca. Não te diz respeito, não abra a boca. Não tem nada a ver contigo. É diferente quando você é chamado a testemunhar, não é? Você, quando for chamado a testemunhar, aí a coisa é completamente diferente, conforme vários versículos do Corão estatuem. Portanto, na próxima lição, inshallah, nós iremos mencionar mais aspectos que o Corão faz menção. Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.